Ao longo de mais de 70 anos, o Superman foi adaptado para o cinema de um monte de formas. Teve Superman live action, Superman animado, Superman preto e branco, Superman colorido, Superman que voa, Superman que não voa, Superman bonzinho, Superman malvadinho bebum, Superman diplomata, Superman que chora por causa de mulher, Superman que abre mão dos poderes por causa de mulher, Superman que gira a Terra ao contrário e volta no tempo por causa de mulher, Superman mau pai, Superman que nunca aconteceu, e por aí vai. Dito isso, nenhuma mudança de uma versão para outra do Superman foi tão radical quanto a que rolou em O Homem de Aço, reboot de 2013, dirigido pelo Zack Snyder. Hoje, a escolha do Zack Snyder para dirigir um filme do Superman pode parecer tão estranha quanto foi a do Tim Burton lá nos anos 90. Mas antes de tirar a conclusão precipitada, é sempre importante a gente se localizar no tempo para entender o contexto das coisas. O Homem de Aço é resultado de dois fatores muito particulares. O primeiro é que ele surgiu dentro de um momento, de um zeitgeist muito específico, que foi o início dos anos 2010, quando a moda dos filmes de super-heróis era ditada pelo Batman do Christopher Nolan. A trilogia tinha acabado em 2012 e o sucesso dela fez várias franquias repensarem a rota para se encaixarem num template mais sombrio, amargurado e realista, entre muitas aspas. Uma abordagem que tenta se explicar mais, que tenta ancorar a fantasia no mundo mais pé no chão. Alguns super-heróis tentaram surfar essa onda e um deles foi o nosso querido azulão Superman. Não é à toa que O Homem de Aço surgiu de uma ideia do próprio Christopher Nolan, que produziu o filme e criou o argumento ao lado do David Goyer, que viria a escrever o roteiro e também foi o co-roteirista de Batman Begins. E o segundo fator, e esse eu acho que foi o principal, que realmente determinou tudo, foi o fracasso comercial do Superman o Retorno 7 anos antes. Foi um filme que tentou resgatar o Superman clássico, remetendo à memória do filme do Richard Donner com Christopher Reeve, e que trazia aquele Superman bondoso, idealista, símbolo de esperança para a humanidade, e o público simplesmente não respondeu. Muita gente achou o filme chato, careta e com pouca ação. Eu gosto muito daquele filme, acho que a má recepção dele foi uma injustiça tremenda, mas fato é que a Warner ficou desapontada com o resultado nas bilheterias. Com isso, ela cancelou uma continuação prevista para 2009 que se chamaria Superman, o Homem de Aço, aproveitou esse subtítulo e transformou num reboot com uma pegada completamente diferente. Eles iam recontar a origem do Superman do zero para evitar qualquer ligação com o filme anterior. Todo aquele bom mocismo clássico do Superman daria lugar a uma vibe mais sombria e carrancuda, e dessa vez eles iam por um caminho que privilegiasse a ação desenfreada em primeiro lugar. O direcionamento agora era se afastar ao máximo possível do Superman o Retorno e correr na direção oposta. Foi nesse contexto que veio a escolha do Zack Snyder para dirigir o projeto. O Homem de Aço estreou em 2013 e dividiu opiniões de forma bem demarcada. É um filme que ou você ama ou você odeia. Falando por mim, a minha história com o Homem de Aço foi mudando bastante ao longo dos anos. Quando assisti pela primeira vez, no cinema, no dia da estreia, eu adorei o filme. Também eu tinha 14 anos, tava no hype do Batman do Nolan, então é óbvio que eu ia sair do cinema empolgadíssimo. Mas aí, 3 anos se passaram e, na época do Batman vs Superman, eu decidi rever o Homem de Aço pra refrescar um pouco a memória e o filme caiu bastante. Os problemas começaram a me incomodar bem mais. Aí depois, quando lançaram o Snyder Cut da Liga da Justiça, eu assisti uma terceira vez, também para refrescar a memória, e piorou mais ainda. E agora, para gravar esse vídeo aqui, eu revi mais uma vez, de coração aberto, com esperança de que agora pudesse melhorar, e só piorou. Eu só espero que depois desse vídeo eu nunca mais tenha que rever esse filme, porque sabe-se lá onde essa brincadeira vai parar. Mas afinal, por que eu não sou um dos maiores fãs do Homem de Aço? A gente vai discutir isso, mas antes, não se esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos. Inclusive, a gente já tá indo pra reta final da Super Maratona, porque depois do Henry Cavill, a gente já chega logo na versão com David Corenswet Sweat. Então, já fica ligado que nos próximos dias sai aqui no canal a minha análise do novo Superman do James Gunn. Antes de qualquer coisa, eu preciso ser muito honesto com vocês. Eu não sou um grande admirador do estilo e da filmografia do Zack Snyder, e os motivos vão aparecer ao longo desse vídeo. Sim, eu até gosto do primeiro longa dele, que foi a refilmagem do Madrugada dos Mortos, que muita gente fala que é um filme sensacional. Calma. Sensacional é um pouco demais. Sensacional é o original lá do George Romero. O do Zack Snyder é legal. Mas aí, os filmes que ele fez depois, muita gente curte, mas eu, sinceramente, cara, 300 eu acho um comercial de Viagra do caraca. Watchmen
Cara, Watchmen. Geral elogia, dizendo que o cara fez igualzinho a graphic novel, mas a real é que fica muito claro no filme que ele não leu a graphic novel. Ele viu as figurinhas, agora leu o que tava nos balãozinhos, eu duvido que ele tenha lido. E os outros trabalhos dele depois, que vieram de ideias autorais dele, eu nunca vi aquele A Lenda dos Guardiões. Agora, Sucker Punch, Army of the Dead, Rebel Moon, bicho, sem condições. Feito esse preâmbulo, tem uma coisa que é muito importante de deixar clara antes de prosseguir pro Homem de Aço. Eu não acho que o fato do Superman do Zack Snyder ser tão radicalmente diferente do que a gente está acostumado a ver seja algo ruim em si. Muita gente acusa o Zack Snyder de não ter entendido o personagem Superman. De fato, o Zack Snyder já demonstrou em algumas ocasiões que ele tem uma dificuldade notória de interpretar as coisas que ele lê. Vide o Watchmen. Dito isso, quem me acompanha há um tempo já sabe que eu não sou apegado à ideia de fidelidade à narrativa do material original. Uma adaptação não tem que seguir à risca o que está na fonte, sem fugir uma linha. Todo realizador tem o direito criativo de reinterpretar uma obra à sua maneira. Eu já vi um monte de adaptação que é exatamente igual ao original e ficou uma bosta, e também já vi um monte de adaptação que vira o original de cabeça pra baixo e é maravilhosa. Então eu não acho que o fato do Christopher Nolan, do David Goyer e do Zack Snyder terem mexido tanto no Superman seja automaticamente um problema. A gente se acostumou a enxergar o Superman como símbolo de otimismo, de altruísmo, de moral inabalável, que salva desde gatinho em árvore até avião que tá caindo, que é um bom exemplo pra criançada e serve de luz pra guiar a humanidade pra um destino melhor. No filme do Zack Snyder, esse mesmo ícone é reimaginado como um personagem cheio de dúvidas, incertezas. Ele é um sujeito amargurado, cabisbaixo, que não faz ideia do que fazer e não se sente confortável com o papel de salvador da humanidade. Ele foi ensinado a vida inteira a reprimir os poderes, não tem mais aquele bom mocismo de sempre e parece se sentir mal com a própria condição, como se ter aqueles poderes fosse um tormento. Uma ideia que é muito reforçada pela expressão chorosa, sofrida e melancólica do Henry Cavill e pelas imagens que o Zack Snyder cria ao ilustrar os poderes dele. Ele grita muito, ele voa de forma agressiva, rasgando os céus, ele bate com muita força, dispara visão de calor como se fosse um raio sinistro, infernal, que assusta e parece incomodar. Ok, até aí tudo bem. É um Superman diferente, mas, de novo, eu não acho que isso, por si só, seja um problema. Até porque, mesmo que o filme fuja tanto do status quo do Superman, pelo menos ele teve a parcimônia de nem se chamar Superman no título. O protagonista desse filme não é o Superman, é o Kal-El, é o Homem de Aço. Tá certo que esse argumento aí cai por terra uma vez que os outros personagens no filme passam a chamar ele de Superman, mas vá lá. Se o Zack Snyder queria modificar o Superman e inventar um personagem novo, ele tinha direito a isso. O problema não é esse. O problema é que, mesmo se a gente enxergar o Kal-El desse filme como um personagem criado do zero, a construção desse personagem é um cocô. O primeiro fator que complica as coisas é que, em suma, O Homem de Aço é um filme extremamente ansioso. Provavelmente por trauma das críticas que o Superman o Retorno recebeu, de que ele tinha pouca ação e muito dramalhão, o Homem de Aço tenta compensar isso economizando no falatório e partindo direto pra porradaria. Se o Superman de 78 construía a narrativa de forma gradual, mostrando pacientemente cada aspecto do herói para que, quando ele finalmente entrasse em ação, ele surgisse completo, o Homem de Aço toma os atalhos para tentar agilizar a história e chegar logo na ação. O prólogo do filme, em Krypton, que é uma das melhores partes do filme, se passa num ambiente tipo Pandora e envolve destruição, porrada franca, bicho voador, raio pra tudo quanto é lado e etc. Passado esse prólogo super movimentado, o filme chega à Terra para se concentrar nos anos de formação do Clark Kent antes de virar o Superman. E aí, o filme toma uma decisão que sempre dividiu opiniões, na época eu curti, mas nessa última revisão eu achei péssima, que é contar a trajetória do protagonista de forma não linear. A gente acompanha o Clark adulto e, enquanto isso, vão surgindo flashbacks mostrando o passado dele, num recurso que o David Goyer reaproveitou do Batman Begins, também escrito por ele. Em teoria, essa ideia serviria para reforçar alguns alicerces que compõem o personagem no presente. A gente vê ele tomando uma decisão agora e vem um flashback que mostra em que momento da vida ele aprendeu a ser assim. Só que na prática, não é isso que acontece. A gente só vê o Clark adulto em 3 situações: ele é pescador e vai salvar a turma num navio petroleiro,
dinheiro, ele é garçom e toma cervejada na cara, ele encontra a Fortaleza Solidão, descobre quem é e descola um traje de super-herói, e de vez em quando, de forma totalmente casual, surgem 3 ou 4 flashbacks dando umas pinceladas muito rápidas sobre o passado dele. Esses flashbacks não aprofundam o personagem tanto assim, eles só reiteram o básico. Ele é um cara cheio de dúvidas e que foi ensinado a reprimir os poderes enquanto não sanasse essas dúvidas. Eles não constroem a personalidade dele em termos de valores. Daí você pode argumentar, pô, mas o ponto desse Superman é que a jornada dele consiste não em ser um herói com valores, mas sim em ser um bicho superpoderoso reprimido, mais ou menos como o Ang Lee fez com o Hulk. Não é à toa que o Homem de Aço, coincidência ou não, também tem uma cena em que o protagonista finalmente libera os poderes e tem um momento de catarse pulando em um deserto, que por sinal é a melhor cena do filme. Tá, tudo bem que a intenção podia ser essa, a de acompanhar um super ser reprimido. Só que o problema é que o próprio filme não leva essa ideia adiante. E aí vem o grande problema do Homem de Aço. Há uma dissonância entre o que é dito pelo roteiro e o que é filmado pelo Zack Snyder. No roteiro, o Superman é enxergado como um símbolo de esperança. O Jor-El literalmente fala que a razão para ele estar aqui é para ele trazer luz para a humanidade e ajudar ela a realizar maravilhas. Os militares encaram ele como um aliado. O arco dele no filme é ele aceitando o papel de salvador da humanidade. Só que a maneira como Zack Snyder filma esse personagem não tem nada a ver com isso. Ao contrário, ele retrata esse personagem como um símbolo de desesperança, de desalento, de melancolia, sempre com aquela paleta cinzenta, pesada, sufocante. Entendem o que eu quero dizer? Por um lado, a gente tá ouvindo os personagens dizerem que o Superman é um símbolo de esperança, mas ao mesmo tempo, o que a gente tá vendo na tela grita desesperança. No roteiro, ele é uma figura otimista, mas na tela ele é pessimista. Ora, filme, se decida também, né? Essa indecisão do filme acaba fragilizando todo o arco do Kal-El. Notem, ao longo de 33 anos, a única coisa que o Kal-El foi ensinado a fazer foi a reprimir os poderes. E assim ele segue por 1h30 de filme. Eis que o filme começa a se encaminhar pro final, os vilões chegam à Terra, e aí a narrativa subitamente precisa que o Superman deixe de ser esse cara cheio de dúvidas e vire logo o salvador da humanidade, pro filme poder entrar logo nas sequências de ação. Daí o que o Zack Snyder e o roteiro fazem? Eles constroem essa transição de peixe fora d'água pra super-herói com cuidado, estabelecendo direitinho cada motivador pra essa mudança? Não. Eles só metem o Jor-El chegando rapidinho pro Kal-El e dizendo: é, menino, chegou tua hora. Eu sei que tu passou a vida inteira aí achando que nunca ia poder usar os poderes, mas agora tu pode. Vai lá salvar essas pessoas. E pronto. Ele passou a vida inteira reprimindo os poderes porque a figura do pai adotivo falando pra ele não salvar ninguém tava pesando direto na cabeça dele, ao ponto de que nem o próprio pai adotivo ele foi capaz de salvar. Aí do nada chega o Jor-El e fala que liberou geral, vai lá ser um herói. E antes que alguém explique nos comentários, sim, eu entendo a ideia dessa virada. O que o Kal-El foi ensinado não foi que ele não podia usar os poderes para proteger ninguém nunca. É que ele só podia fazer isso depois que ele descobrisse de onde ele veio e qual a razão para ele ter vindo para a Terra. Uma vez que ele descobriu, com o Jor-El, ele pode finalmente começar a usar os poderes para ser o salvador da humanidade. Só que o problema é que, ao longo do filme inteiro, a gente não viu os alicerces morais e éticos desse personagem serem construídos para ele virar um herói. Naqueles flashbacks lá da infância e adolescência dele, não tem uma construção de moralidade, de empatia, de senso de dever, de certo e errado. Tem só o Clark não querendo deixar ninguém morrer e o pai adotivo freando ele o tempo todo. Quando chega o momento em que o filme decide que esse personagem vai escolher virar um herói, a gente não compra, porque a gente não viu nenhum senso de heroísmo fluindo em qualquer canto da personalidade prévia dele. Em outras palavras, o grande problema do Homem de Aço não é que ele não entende o personagem Superman dos quadrinhos, é que ele parece não entender o próprio personagem que ele tá tentando criar. É por isso que eu digo que o Homem de Aço é uma releitura extremamente covarde do Superman. O filme de 78 abraça as cores vivas, o bom humor, a fantasia e o altruísmo do personagem, mas ao mesmo tempo ele consegue ser absurdamente profundo no retrato que ele compõe. Já o filme de 2013 veio com a empáfia de querer negar as cores, o virtuosismo e os aspectos cartunescos do personagem na tentativa de ser um filme do Superman para adulto e acaba sempre caindo nas resoluções mais infantis possíveis. Ele se propõe a reinventar o personagem, aparentando romper com algumas tradições, mas não tem talento para fazer isso direito e nem coragem para levar essas mudanças até o limite.
limite. Não é à toa que a cena final é o filme se rendendo ao cânone de sempre do Superman, com Clark Kent virando jornalista do dia pra noite, só porque, se não virasse, os fãs iam chiar porque não é o Superman de verdade. Isso sem contar que, na tentativa de tornar a história do Superman mais realista, eles tentam explicar demais o inexplicável com minúcias que, no fim, servem só pra tornar a história inchada, confusa e meio furada. Com isso, o que a gente tem é um protagonista incompleto. Quem é esse cara? Qual é a dele? O que move ele? A gente não sabe. Quando chega a hora desse personagem entrar em ação, a impressão que fica não é a de que ele é um herói definido, mas sim um alienígena genérico que só não tá afim de ver a Terra ser destruída. Por conta disso, como a gente não tem um mínimo de envolvimento com esse personagem, as cenas de ação com ele depois soam absurdamente impessoais. É só um monte de bonequinho de CGI se batendo por 40 minutos. É uma ação que pode até ter momentos pontualmente estilosos. A porradaria em Smallville, por exemplo, eu confesso que me diverte um pouco. Sim, pode. Mas é uma ação vazia, sem envolvimento emocional nenhum. Nada ali importa. E uma vez que nada ali importa, aos poucos essas cenas deixam de ser divertidinhas e vão se acumulando e se repetindo ao ponto de ficarem chatas. Toda destruição em Metrópolis é interminável. Vira um misto de Transformers com aqueles filmes ruins de invasão alienígena, tipo Skyline. E uma coisa que volta e meia eu critico em filmes de super-heróis é quando eles não conseguem criar um sentimento de urgência. A gente vê destruições e porradas, mas a gente não consegue se envolver porque eles não conseguem articular a sensação de que algo tá em jogo. Aqui no Homem de Aço, não só acontece exatamente isso, como acontece algo ainda pior, que é: as cenas de destruição chegam ao ponto de ser engraçadas. Eu não sei se vocês viam Pânico na TV, mas lembram de um quadro chamado 5 Maneiras de Fazer Alguma Coisa? Era um quadro que eles pegavam o Bola e submetiam ele a alguma parada ridiculamente absurda, tipo 5 maneiras de quebrar um ovo. Aí eles colavam um ovo nas costas dele e tacavam uma TV de 50 polegadas nele. Aí a gente via isso e achava graça pelo exagero da situação. É mais ou menos isso que acontece aqui no Homem de Aço. Qualquer coisa vira uma desculpa para os caras explodirem uns 50 prédios de uma vez. Em vez da gente ficar tenso com a situação, ou a gente fica anestesiado, ou a gente ri de tão ridícula que é. E tem um último ponto sobre a construção do personagem Kal-El que volta a ilustrar por que eu acho ela tão ruim. O final, com o Superman matando o General Zod. Essa cena sempre gerou muita controvérsia. Quando eu vi pela primeira vez, com 14 anos, eu achei fantástica. Baita decisão corajosa, dramática, pesada. Só que revendo agora, bicho, na moral, que cena idiota, velho. Eles tentam fazer parecer que o Superman matar o Zod é um baita dilema moral pra ele, como se ele tivesse como código pré-definido não matar ninguém, e aí se visse numa situação em que ele precisa quebrar esse código e fica mal por conta disso. Só que o problema é que ao longo das mais de 2 horas de filme que vieram antes, em momento algum, isso pareceu ter sido uma questão pro Superman. Você pega o Batman Begins, por exemplo. No início do filme, eles já estabelecem logo de cara, com calma, que o Bruce Wayne não mata. Ele fala, ó, eu não sou um carrasco. E aí lá no final, quando essa questão volta, você sente um payoff. Você sente que as pontas foram bem amarradas com o que veio lá atrás. Aqui no Superman, em momento algum do filme, matar ou não matar foi uma questão que pareceu gerar qualquer dúvida nele. Eles não trabalham essa moralidade do personagem. E aí quando chega no finalzinho e eles tentam fazer parecer que matar é algo terrível pra ele, você não compra. Parece um draminha que eles estão tentando te enfiar a goela abaixo nos 45 do segundo tempo. Ainda mais considerando que, durante toda a batalha que veio imediatamente antes, o Superman não pareceu se importar nem um pouco com as milhões de pessoas que morreram naquela destruição toda. Aliás, não só ele não pareceu se importar, como ele ainda considerou que aquele cenário de Metrópolis dizimada era o cenário ideal pra ele chegar e tascar um beijaço na Lois Lane. Sério, essa deve ser top 5 cenas mais asquerosas que eu já vi em qualquer filme de super-herói. O cara chega num cenário pós-apocalíptico e considera que aquele é o momento romântico pra ele se pegar com a mulher. Esse é o cara que depois fica chateadinho porque teve que matar o Zod pra não deixar ele matar uma família de 4 pessoas. Que me pariu. Pelo menos o Superman 3 e 4, por piores que fossem, tinham um protagonista minimamente definido. Não fisicamente, né? Porque nesse ponto aí, realmente, Henry Cavill não tem pra mais ninguém. E o mais triste é que o Henry Cavill podia ter sido um ótimo Superman. Ele não é bom ator, ele é meio careteiro demais, mas ele tem presença, ele faz uma carinha de sofrido bem, ele tem uma química com a Lois Lane da Amy Adams, o que já é um ganho em relação ao Brandon Routh e a Kate Bosworth no filme anterior. Dito isso, o Henry Cavill é prejudicado pelo fato de que o filme não sabe o tipo de personagem que o Kal-El vai ser. E a Amy Adams,
não tem muito o que fazer, porque a Lois Lane dela praticamente não é uma personagem. Ela é um dispositivo pra fazer a trama andar. Dito isso, um ponto que talvez seja ainda mais polêmico do que tudo que eu falei até aqui é que eu odeio o General Zod desse filme. Mais uma vez, é outro caso de dissonância entre o que tá no texto e o que Zack Snyder concebe. Em teoria, o Zod é apresentado como um vilão com nuances, conflitos, angústias, que não quer fazer o que faz, mas ao mesmo tempo se sente obrigado a fazer o que faz. Isso no roteiro, porque na prática, o jeito como Zack Snyder trata o personagem é como uma caricatura de vilão impiedoso. Os ângulos que o Snyder escolhe pra enfocar ele, os acordes que a trilha mete quando ele surge em cena, tudo aponta pra uma caricatura. Daí você pode argumentar, pô, mas o Zod lá do Terence Stamp era caricato também. Sim, era, mas pelo menos aquele filme assumia que o Zod era caricato, em vez de tentar vender ele como uma figura complexa. Aqui, eles tentam te convencer que o Zod é um vilão multidimensional, mas você não sente isso. A atuação do Michael Shannon é uma performance de uma nota só. Você só vê ele de cara amarrada, com o olhar de baixo pra cima, ou gritando, ou sussurrando de forma intimidadora. Você não sente dor, mágoa, hesitação, culpa, arrependimento. Nada, você só vê ele como um monstro doidão. E pra completar, tem várias decisões estilísticas do Zack Snyder que me incomodam. Essa tentativa dele em emular uma estética Terrence Malickiana pra tentar gerar um efeito meio bucólico, contemplativo, me soa tão artificial, porque o Zack Snyder claramente não é um cara pra essas coisas. O lance dele é mais o fetiche gráfico mesmo. Não é à toa que é nesses momentos que ele se sai melhor, como na cena do pesadelo, do Kal-El afundando em vários crânios. Então nessas outras horas, me parece que ele tá se forçando a ser quem ele não é. Ele tenta criar artificialmente esse sentimento introspectivo através das tropes mais óbvias e que ele usa tanto que fica falso. Plano detalhe de borboletinha, de banquinho, de graminha, de folhinha, fica parecendo propaganda de agronegócio. E nossa senhora, o tanto de zoom in, zoom out, zoom in, zoom out que tem nesse filme me enche o saco. O Zack Snyder e o diretor de fotografia, Amir Mokri, acham que isso traz um ar de registro quase documental às cenas, mas eles usam de forma tão indiscriminada que perde o efeito. Eu até gosto de como ele usa os flares pra tentar trazer esse ar de proximidade com a ação, coisa que ele certamente aprendeu com o J.J. Abrams, se bem que qualquer coisa que tenha vindo por influência do J.J. Abrams já tira uns 15 pontos de qualquer filme. Agora, eu admito que a trilha sonora do Hans Zimmer é muito boa. Muita gente chiou que ele não usou os temas clássicos do John Williams, mas eu acho que foi uma decisão acertada, porque a proposta desse projeto aqui era radicalmente diferente. Eu acho que a trilha aqui consegue variar bem do melancólico pro contemplativo, do depressivo pro bombástico. Às vezes ela é meio esporrenta demais, mas no geral funciona. Ela usa bem uma variedade de elementos para criar um senso épico. Quando é para retratar a chegada dos alienígenas, ela provoca uma estranheza, como as coisas estivessem disformes. Enfim, gosto bastante. Para finalizar, é óbvio que o Zack Snyder sabe que a história do Superman funciona como uma analogia a Jesus Cristo e, com isso, ele não economiza na iconografia bíblica. Umas referências funcionam. Eu acho divertido o fato do Kal-El nesse filme ter 33 anos. Acho inspirado o fato de que, assim como Jesus, o Kal-El foi concebido de forma diferente de todo o resto da sociedade em que nasceu. Jesus vindo da Virgem Maria no mundo em que a reprodução ocorre via relação sexual e Kal-El vindo por uma relação sexual no mundo em que há séculos os bebês são produzidos de forma artificial. Essas alusões eu acho bacanas. O problema é que tem várias outras que são construídas pelo Zack Snyder de forma tão óbvia que acabam ficando bobas. Superman surgindo em forma de cruz, quando ele finalmente assume o papel de salvador da humanidade, ele sai voando de braços abertos. E aí tem a cena que ele vai na igreja. Essa cena é uma merda. É de uma obviedade tão infantil, o cara na igreja se confessando e ali atrás um vitral de Jesus gritando no fundo. É o simbolismo bíblico que um adolescente pensaria. E o que me irrita é que o Zack Snyder joga essas referências, mas ele não elabora nada com elas. No Superman Retorno, o Bryan Singer também fazia várias alegorias bíblicas, mas elas faziam parte do discurso todo do filme. Era um filme que questionava se o Superman ainda cabia no mundo moderno, estabelecia que as pessoas imploravam pro Superman voltar, tal qual as pessoas ainda têm esperança de que um dia Jesus vai voltar, e aí no final o Superman passa por um calvário e meio que morre para salvar a humanidade. Então, através dessa alegoria, o filme conclui que, sim, um salvador como o Superman ainda cabe no mundo moderno.
Aqui no Homem de Aço, o que a gente tem é um joguinho de 7 erros. Ou melhor, de 7 alegorias bíblicas. O Zack Snyder constrói imagens com simbolismos claros, mas ele nunca constrói uma ideia ou um sentido a partir dessas imagens. Então é isso. O Homem de Aço, pra mim, é um filme bem fraco sobre um protagonista que o próprio filme não tem ideia de quem é. Ele termina prometendo que vai continuar a desenvolver esse protagonista nas continuações, mas uma vez que as continuações deixaram de ser sobre o Superman e passaram a se preocupar muito mais em introduzir um universo compartilhado da DC, acabou que esse Superman nunca teve a chance de dizer a que veio. E pra mim, esse é o maior e mais fatal pecado dessa versão. É isso, agora eu quero saber de você, o que você acha de O Homem de Aço, diz aqui embaixo nos comentários. Se você quiser atacar pedras em mim, tudo bem, eu sei que muita gente gosta muito desse filme, mas é isso, compartilha pros seus amigos, se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, e se prepara que antes da gente chegar na versão do James Gunn, a gente ainda vai ter um último filme com Superman no título, que também não é lá uma grande unanimidade. Acho que vocês já sabem qual é, beleza? É isso, um grande abraço e até a próxima.